Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de Direito Ambiental no Intensivo OAB. Eu sou Fabiano Melo e, pessoalmente, é uma alegria poder participar desse momento tão importante, tão significativo, que é a sua aprovação na primeira fase do exame da OAB. Nesta aula, nós vamos estudar o direito ambiental constitucional. Aliás, você sabia que a Constituição de 1988 é a primeira a prever um capítulo próprio e uma abordagem ampla para o meio ambiente? É isso que vamos estudar agora. O meio ambiente, ele é uno, indivisível, mas didaticamente nós dividimos o meio ambiente em componentes, componentes que mostram a abrangência da proteção ambiental no nosso país. Para abordar esta abrangência do meio ambiente, nós temos aí um esquema, uma classificação de meio ambiente que foi elaborada por um importante jurista, o professor José Afonso da Silva. A classificação que ele elaborou nos auxilia na compreensão da abordagem sobre o meio ambiente da nossa Constituição. Vem comigo! A classificação de meio ambiente, ela contempla o meio ambiente natural, a fauna, a flora, e o meio ambiente natural, ele está previsto no artigo 225 da nossa Constituição. Temos também o meio ambiente cultural, artigo 215 e artigo 216 da nossa Constituição. O meio ambiente cultural é o patrimônio cultural brasileiro. Temos o meio ambiente artificial ou meio ambiente construído. As cidades. Nossa referência é o artigo 182 da nossa Constituição, artigo que aborda a política urbana. E, por fim, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente laboral, que se preocupa com as condições de trabalho, de segurança, de saúde dos obreiros, dos trabalhadores. Portanto, quando falamos em meio ambiente, nós temos aí 4 componentes para fins didáticos: o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente do trabalho. Vamos agora desdobrar um a um desses componentes, começando, claro, pelo meio ambiente natural, que é aquele que nós estudamos aí no ensino fundamental, no ensino médio. E quando eu falo no meio ambiente natural, nós temos um conceito jurídico para meio ambiente. Eu pergunto a você, o que é meio ambiente juridicamente aqui no meio ambiente natural? Vem comigo. Temos aqui o conceito legal de meio ambiente, ele está previsto na Lei 6.938 de 1981, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. E nela, no artigo 3º, inciso 1, temos o conceito legal, o conceito jurídico de meio ambiente. E meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, quando eu falo em meio ambiente, é esse conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, atenção, que vai permitir, abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Este é o conceito de meio ambiente. É claro que de jurídico esse conceito tem muito pouco. E para facilitar, nós temos aqui a configuração desse conceito nos elementos bióticos e elementos abióticos. Ora, o meio ambiente, ele congrega os elementos bióticos e abióticos. Exemplos de elementos bióticos. Biótico é tudo aquilo que tem vida. Então, quando eu falo em elementos bióticos, estou falando da fauna, da flora, elementos bióticos. E temos os elementos abióticos, aqueles que não têm vida, como o ar, a atmosfera, as águas. Quando eu falo em elementos abióticos, olha as mudanças do clima, as mudanças climáticas. Trata-se de elementos
abióticos, que não têm vida. Portanto, o conceito legal, o conceito jurídico de meio ambiente reúne os elementos bióticos, que têm vida, e os elementos abióticos, que não têm vida. Legal? Esse é o meio ambiente natural. E temos também o meio ambiente cultural. Vem comigo. O meio ambiente cultural, nossa referência é o artigo 216 da nossa Constituição. Ele vai falar sobre o patrimônio cultural brasileiro. E esse patrimônio cultural, ele é formado pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O meio ambiente cultural é o patrimônio cultural brasileiro. E esse patrimônio, ele pode ser material e imaterial. Quando eu falo em patrimônio material, é aquilo que é físico, palpável. É só você pensar nas cidades históricas de Minas Gerais, o centro histórico de Salvador, que é o Pelourinho, a cidade de Goiás, a cidade de Olinda, patrimônio cultural material. E nós temos também o patrimônio cultural imaterial. O imaterial é aquilo que não é físico, ele é incorpóreo. E quando eu falo em patrimônio cultural imaterial, temos aí alguns exemplos com relação às comidas, às danças, às festas religiosas. Ora, comidas, a acarajé, a muqueca capixaba, o queijo Minas, a forma de fazer essas comidas é patrimônio cultural imaterial. Da mesma forma, as danças, o frevo pernambucano, o samba de roda do recôncavo baiano, o samba carioca, patrimônio cultural imaterial. Festas religiosas, como o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, patrimônio cultural imaterial. Portanto, nós temos, no meio ambiente cultural, o patrimônio cultural formado por bens materiais e imateriais. Podem ser tomados individualmente, um imóvel, que foi objeto de tombamento, ou ainda em conjunto, um bairro, uma cidade, patrimônio cultural. A nossa Constituição, ela confere aí mecanismos de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. E quais são eles? Quais são os mecanismos de proteção ao patrimônio cultural brasileiro? A lousa. A proteção ao meio ambiente cultural será feita pelo poder público com a colaboração da comunidade, que promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de, agora nós temos os instrumentos, inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Essas formas, memorizá-las é importantíssimo para efeito de prova. O que é um inventário? O que é um registro? O que é vigilância? O tombamento e a desapropriação. Vamos um a um. Quando eu falo em inventário, é relacionar os bens em um determinado local. Por exemplo, quais são os bens culturais da sua cidade? Eu vou inventariar. Esse é o inventário. Agora, o registro, esse é importante. Registro é, por excelência, a forma de proteção ao patrimônio cultural imaterial. Veja bem, imaterial eu vou registrar. No caso aí da muqueca capixaba, do samba de roda do recôncavo baiano, do samba carioca, foram registrados como patrimônio imaterial do Brasil. Registro igual patrimônio imaterial. Outro instrumento, vigilância. O que é a vigilância? Vigilância igual fiscalização. Ora, eu tenho um imóvel que foi objeto de tombamento. O poder público, em colaboração com a comunidade, deve exercer a vigilância, isto é, a fiscalização, para evitar que o proprietário possa descaracterizar este imóvel. Temos também o tombamento, que é a forma por excelência, e a desapropriação, que é tirar do patrimônio privado, incorporar ao patrimônio público. O tombamento é algo que você estuda tanto no direito ambiental, mas sobretudo no direito administrativo. O tombamento é para proteger o patrimônio cultural,
histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, a forma aí que nós temos que é o tombamento, ela é clássica. E há outras formas de preservação e acautelamento. Esse é o meio ambiente cultural. Vamos seguir? Vamos adiante? Temos o meio ambiente artificial. O que é o meio ambiente artificial? Pense nas cidades. Veja bem, pense nas cidades, com seus espaços abertos e espaços fechados. O que são os espaços abertos? Ora, são as praças, são as ruas, são os parques na sua cidade. Os espaços abertos, parques, ruas, praças, compõem aqui o meio ambiente artificial. Além disso, nós temos os espaços fechados. Espaços fechados são as edificações, as construções. Falei no meio ambiente artificial, é aquele que eu tenho uma intervenção antrópica, eu tenho a mão do homem. Uma intervenção antrópica nos espaços abertos e nos espaços fechados. Legal? E para encerrar esta classificação, o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho se preocupa com a saúde e com a segurança do trabalhador, do obreiro. O meio ambiente do trabalho, ele está previsto no artigo 200, inciso de número 8 da nossa Constituição, associado ao SUS. Isso mesmo, ao Sistema Único de Saúde. O posto de saúde, o hospital, a unidade de pronto atendimento, perto da sua casa, ela tem a obrigação de contribuir na proteção ao meio ambiente. No caso, o meio ambiente do trabalho. Quem diz isso? A Constituição. Vem comigo. Meio ambiente do trabalho. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Veja, meio ambiente do trabalho. Esse é o artigo 200 da nossa Constituição. Com isso, nós temos aqui a configuração do meio ambiente para fins didáticos. E aí você pode perguntar, Fabiano, mas qual que é a importância de eu conhecer essa classificação de meio ambiente? A importância é que você sabe a amplitude da proteção ambiental, que pode ser não só com a fauna e a flora, mas a proteção pode acontecer nas cidades, com o meio ambiente artificial, com o meio ambiente construído, com o meio ambiente urbano. Ora, nós vivemos nas cidades e claro que há uma proteção específica do meio ambiente nas cidades, no ambiente urbano. Posso discutir a perspectiva do meio ambiente nas questões trabalhistas, nas questões laborais, ou ainda a proteção ao patrimônio cultural brasileiro, a nossa identidade, a nossa história, a nossa formação pode ser protegida sob a perspectiva do meio ambiente. Portanto, o que esta classificação deixa muito claro é que a abordagem de meio ambiente ela é ampla, há vários componentes. Legal? Vamos recapitular? Vem comigo. Recapitulando. Meio ambiente natural. Estamos falando dos elementos bióticos, o que tem vida, fauna e flora, e dos elementos abióticos. Olha as mudanças do clima. O meio ambiente cultural, ele pode ser material e imaterial. E o meio ambiente cultural é o patrimônio cultural brasileiro. O meio ambiente artificial são os espaços abertos e fechados nas cidades. Espaços abertos, ruas, praças, parques e fechados, as edificações. O meio ambiente do trabalho, a sua proteção se dá, entre outras formas, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Esta é a classificação de meio ambiente. Agora, eu quero convidá-la para estudar o principal artigo de proteção ao meio ambiente, que é o artigo 225. O 225 é o primeiro na história constitucional a prever especificamente o meio ambiente.
E é ele que nós vamos estudar aqui agora com a leitura do seu caput. A lousa. O caput do artigo 225 diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esta é a redação do caput do artigo 225. E de início nós temos aqui, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Que fique claro, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de terceira dimensão. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um meio ambiente sem poluição, é um meio ambiente com rigidez, com salubridade, sem poluição. É um direito fundamental de terceira dimensão. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e nós, a coletividade, o dever de defendê-lo para os presentes, eu, você, e para as futuras gerações. Existe aí uma ética entre gerações, uma ética intergeracional. Nós temos o compromisso de proteger o meio ambiente agora, mas olhando para o futuro. Nossos filhos, netos e bisnetos. Esse é o caput do artigo 225, mas ele traz uma outra discussão importante. Ele começa com um pronome indefinido. Olha, pronome indefinido, todos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos quem? Uma leitura mais tradicional, os brasileiros e os estrangeiros residentes no nosso país. Mas essa discussão, a partir do pronome indefinido todos, desdobra-se num tópico importante que nós chamamos de ética ambiental. O que é isso, ética ambiental? A pergunta é: a proteção ao meio ambiente é somente para nós, seres humanos, ou essa proteção pode albergar outros seres vivos? A proteção de outros seres vivos. Essa é a discussão da ética ambiental, que basicamente, numa simplificação, tem duas correntes. Quais são elas? Vem comigo. Temos o antropocentrismo, que é o que nós somos, homem, centrismo, e o biocentrismo, bio, vida, centrismo, antropocentrismo e biocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o que nós somos. Como diziam os gregos, o homem é o centro do universo. O homem é a medida de todas as coisas. Numa leitura antropocêntrica, a proteção ambiental tem como centro o homem, a humanidade. Além desta compreensão, nós temos o biocentrismo. Biocentrismo. No biocentrismo, não é só o homem. O homem também, mas não só ele. Eu vou proteger outras formas de vida com o biocentrismo. Para exemplificar, a proteção ao direito dos animais. Então nós temos na compreensão ética duas possibilidades. O antropocentrismo, que é o que nós somos, e o biocentrismo, uma corrente que vai defender a proteção aos seres vivos, cuja luta mais conhecida é a luta de defesa do direito dos animais. E aí você pode perguntar assim, mas tem alguma previsão constitucional de inspiração biocêntrica? Sim, nós temos. Vamos à lousa. Temos o artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 7 da nossa Constituição, que diz que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou, atenção, submetam os animais à crueldade. Submeter os animais à crueldade é uma prática, ou práticas, no plural, vedadas pela Constituição. E, para exemplificar, nós já tivemos leis
estaduais que permitiam as rinhas, as brigas de galo, e essas leis foram declaradas inconstitucionais. Já tivemos também a prática cultural da farra do boi, que foi proibida pelo STF. E mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar uma lei do estado do Ceará, proibiu a prática da vaquejada. Portanto, o STF, o Supremo, ao interpretar esse dispositivo, consignou que a farra do boi, as rinhas, as brigas de galo e a vaquejada são práticas inconstitucionais. A da vaquejada, em especial, é objeto de grande polêmica, porque o STF declarou esta prática como discrepante com a norma constitucional. Contudo, o Congresso brasileiro resolveu reagir e aprovou uma lei em sentido contrário à decisão do STF no que tange a vaquejada, elevando ela a patrimônio cultural brasileiro. Vamos fazer aqui um esboço para você visualizar na nossa lousa. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, a 4983, como eu mencionei, o STF disse que a vaquejada discrepa da norma constitucional. Em reação, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.364 de 2016, que elevou o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais elevadas à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro e também enquanto atividades intrinsecamente ligadas à vida, à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Note, o STF disse que a vaquejada é uma prática inconstitucional. Em seguida, o Congresso Nacional aprovou uma lei elevando a vaquejada, os rodeios e o laço também, como práticas culturais. Não satisfeito, o Congresso aprovou uma emenda constitucional, a de número 96, e inseriu no artigo 225 um novo parágrafo que não tinha originalmente. E qual é o conteúdo desse parágrafo? Vem comigo. Artigo 225, parágrafo 7º. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º desse artigo, isto é, que nós efetuamos a leitura que diz que é proibida a crueldade contra os animais, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 225 desta Constituição Federal, registradas, olha o registro, como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Olha a emenda 96. Vamos colocar isso de maneira direta e objetiva. STF. Vaquejada é uma prática inconstitucional. Nossa legislação e agora a emenda constitucional diz que se a atividade estiver regulamentada, se essa atividade for considerada aí patrimônio cultural imaterial, for registrada, pode ser exercida. Então note, nós temos duas leituras divergentes. De um lado, o STF. De outro, a nossa legislação. Ok? E como é que você vai se posicionar em prova? Essa é a aplicação desse tópico, desse tema. Como é que você vai se posicionar? Se o examinador pedir a leitura do STF, você vai dizer que a vaquejada é uma prática inconstitucional. Se ele pedir a redação do parágrafo 7º do artigo 225, você responde que as práticas culturais devidamente regulamentadas, que constituem patrimônio cultural e material, registradas, elas podem ser exercidas. Esta é a aplicação desse tópico. Legal? Vamos recapitular?
Corta para mim. Recapitulando. Meio ambiente, direito fundamental de terceira dimensão. E se o examinador perguntar na prova sobre a vaquejada, identificar se pediu a decisão do STF ou o que está na legislação e também aí no parágrafo 7º do artigo 225 da nossa Constituição. Avançando, o nosso tópico final do direito ambiental constitucional, agora vamos estudar as competências constitucionais em matéria ambiental. Pergunta a você, quais são as competências da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios na proteção ao meio ambiente? Você sabe? Bom, quando eu falo aqui em competências constitucionais, vem comigo. Olha, competências constitucionais em matéria ambiental. Vem comigo aqui na lousa. Nós temos duas competências. A competência administrativa, que ela é comum, e a competência legislativa, que ela é concorrente. Nós temos dois artigos referenciais. O artigo 23, para a competência administrativa comum, e o artigo 24, para a competência legislativa concorrente. Qual que é a diferença entre um e outro? Competência administrativa é fiscalização, é poder de polícia, é licenciamento ambiental. E o artigo 23 diz que a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios podem proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Podem proteger a fauna, a flora e as florestas. Fiscalizar, proteger o meio ambiente compete a todos os entes federativos. União, Estado, DF e município, todos. A fiscalização, a proteção é competência comum de todos os entes federativos. Já a competência legislativa, isto é, editar leis, ela é concorrente entre União, Estado e DF. A competência legislativa concorrente é entre União, Estados e DF. E aí você pode perguntar, e os municípios? Os municípios não foram contemplados no artigo 24. Mas cuidado, os municípios eles podem suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, mas eles não estão no 24. E como é que o 24 está estruturado? A competência legislativa concorrente, também chamada aí de condomínio legislativo. Como é que está estruturado? Vem comigo, vamos à lousa. Na competência legislativa concorrente, a União estabelece normas gerais para toda a federação, para todos, normas gerais, que vão padronizar, que vão uniformizar a nossa legislação. Já os estados, eles vão exercer a competência suplementar, isto é, depois da lei federal, eles vão detalhar, pormenorizar, por meio de leis estaduais. Mas pode acontecer de não ter a lei federal com a norma geral. Neste caso, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E, finalmente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Exemplificando, o Estado de Minas Gerais editou uma lei no ano de 2000, exercendo a sua competência legislativa plena. Por quê? Porque não tinha lei federal com normas gerais. Passados aí 20 anos, eis que aparece a norma geral por meio de uma lei federal. Neste caso, suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário, ok? Só no que for contrário. E aí você pode perguntar, ô Fabiano, mas qual que é a importância de eu saber as competências constitucionais? Ora, se falarmos na proteção ao meio ambiente, você já sabe que todos os entes podem proteger o meio ambiente, porque é uma competência comum.
E editar leis? A competência concorrente entre a União, que edita normas gerais, os estados, normas suplementares. E os municípios? Os municípios, eles podem aí suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Vamos recapitular. Vem comigo. Todos os entes podem proteger o meio ambiente. A competência para editar leis ambientais é, em regra, conforme o artigo 24, concorrente entre a União, Estados e DF. Agora, os municípios, eles podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E com isso, nós encerramos a nossa aula sobre o direito ambiental constitucional com o meu abraço a você.